Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus e vem aqui comigo para mais esse aulão de CodeIgniter 3. Galera, nesse vídeo eu quero trazer para vocês a parte sobre models, tá? No primeiro vídeo eu falei sobre a estrutura de pastas do CodeIgniter e no segundo vídeo eu falei sobre controllers, né? Coisas que vocês vão encontrar dentro dos controllers. Nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouco sobre os models, tá? O que vocês podem se deparar dentro de um projeto contendo os models, né? Em um projeto bem estruturado, os models vão cuidar do banco de dados, né? Da conexão com o banco, recuperação de dados e essas coisas. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, né? Lembrando que fica dentro de Applications, Models e um arquivinho do Model, tá? Lembrando também, galera, que esse vídeo não é para fazer um demonstrativo, tá, de como funciona, e sim comentar coisas que existem no CodeIgniter e que vocês podem se deparar ao decorrer de algum projeto, tá, coisas que vocês podem usar. É mais um aulão mesmo, é mais uma passada por cima para vocês terem uma boa base, uma boa noção sobre o que vão encontrar, tá? Então, para começar, vocês têm que ter como pré-requisito também saber a linguagem SQL, né, a linguagem de banco de dados. Essa linguagem é bem tranquila, né, para a maioria dos casos, tá? Porque eu vou digitar aqui mais ou menos para vocês entenderem. Uh, Se eu quero recuperar todos os dados de uma tabela, a gente vem e digita um select all from, né, o nome da tabela e o banco de dados vai retornar para nós, né, todos os dados. Se a gente quiser, por exemplo, restringir, a gente pode colocar uma cláusula where, né? Então, select all from o nome da tabela, where id, ou então, melhor, where estado, por exemplo, igual a SP, vou colocar assim. Então, ele vai me retornar todos os registros aonde o estado foi igual a SP. Ok, até aqui, né? O que, que o CodeIgniter faz por nós? Que ele ajuda a gente, né? Se todo mundo sabe que existem diversos bancos de dados, né, criados, então eu vou dar o exemplo de algum deles. Por exemplo, o Postgres, né? Tem o MySQL, tem o SQL Server e assim por diante. Tem banco de dados no SQL, né? Claro, mas não é suportado pelo CodeIgniter 3, tá? É só relacional. Então, assim, todos esses bancos de dados aqui que eu comentei, eles têm linguagens próprias, né, em determinadas ocasiões. E o que o CodeIgniter faz, ele faz uma pré-camada, né, por cima disso, onde você não precisa conhecer exatamente a estrutura, né, a sintaxe do que você vai ter que pesquisar, como por exemplo um select all from. Você vai usar as tags, né, a linguagem do CodeIgniter para se conectar, entende? Então eu vou dar exemplo de algumas aqui que vocês vão encontrar e vão usar e são comumente usados, tá? Não vai ter muito fora isso aqui. Vocês podem achar outras coisas um pouco mais específicas, tá? Que tem sim no CodeIgniter, mas na maioria dos casos vocês vão se deparar mais com essas que eu vou comentar aqui, tá? Bom, galera, para início aqui, a gente pode pegar como base essa instrução SQL, onde a gente pode conseguir abstrair um pouco ela para poder começar a mostrar algumas instruções que vocês vão conseguir encontrar em alguns projetos, tá? Então, usando ela aqui, eu posso pegar, por exemplo, o select. Como que eu faço um select, né, usando a estrutura do CodeIgniter? E para isso, a gente pode vir aqui e digitar this. Dependendo de como a sua conexão no arquivo config, né, da pasta config aqui no database está configurada, se você tiver apenas uma conexão, ele vai estar como default db, tá? E aí você vem com mais uma seta e coloca a instrução que você quer, como por exemplo, select. É bem tranquilo trabalhar com o CodeIgniter. Ele abstrai muito bem essas instruções SQL para deixar mais fácil da pessoa saber o que ela está querendo fazer, tá? Então, por exemplo, aqui você pode aqui dentro dizer que você quer recuperar tudo com um all, ou dizer os campos que você quer recuperar, como por exemplo ID e nome, certo? Mas também pode ser que vocês encontrem algumas outras formas de fazer esse select, como por exemplo um select max para recuperar o valor máximo, ou um select min para recuperar o valor mínimo. Vocês podem encontrar também o Select Average, tá? AVG.
como também podem encontrar o select sum. Então existem diversas formas de poder fazer esse select, e ele abstrai muito bem isso, você não precisa ficar digitando uma query complexa, tá bom? Como próximo aqui, eu vou falar sobre o from, por exemplo. Como que eu faço o from? Também é bem simples, é só digitar from. E aqui dentro, informar qual é a tabela que você quer recuperar os dados. Então, por exemplo, usuários. Tá, mas e como que eu faço, por exemplo, para inserir uns dados? E eu cortei aqui mesmo esse where, eu vou deixar ele um pouco para depois, tá? Porque ele também tem algumas outras formas de se fazer. Então, vamos voltar aqui. Se eu quiser fazer um insert numa tabela, por exemplo, com os dados que eu já tenho, eu posso vir aqui e dizer db insert. E aqui eu tenho dois parâmetros para informar. O primeiro é a tabela e o segundo parâmetro seria os dados. Então, vamos supor que você armazenou todos os seus dados num array. Então, você passa o array aqui. E lembrando que o array ele tem que estar certinho com o campo que você quer armazenar e o dado. Então, por exemplo, se eu tenho um campo nome, você tem que digitar nome. E aqui, qual o nome que você quer armazenar lá. Senão, ele não vai entender e vai dar erro, tudo bem? Voltando aqui, como próximo, a gente tem o delete, né? Sabe quando você quer digitar, excluir algum dado da sua tabela? Você pode vir aqui e digitar db delete. E isso aqui já informa para o CodeIgniter o que você quer fazer, tá? Nesse caso, a gente quer excluir, então você coloca qual é a tabela que você quer excluir. E aí, como segundo parâmetro, você vai informar a mesma coisa. Aonde você quer excluir? Eu quero excluir, por exemplo, onde o ID foi igual a 1. Então, você vai dizer aqui para ele onde o ID foi igual a 1, ok? Você pode passar também como array, né? Como próximo aqui, a gente pode usar o update. Então, galera, é igualzinho o insert, porém a gente tem um pequeno detalhe. O update aqui funciona da seguinte maneira. Quando você vai dar um update numa tabela, você tem que passar uma cláusula aqui antes, que seria o where, tá? O where você vai digitar da seguinte maneira, db where. E aqui você vai ter dois parâmetros também para passar. O primeiro sendo o campo, tá? Então vamos supor nome. E o segundo parâmetro sendo o que você quer substituir. Ou no caso, aonde você quer substituir, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu quero substituir onde o nome foi igual a Mateus. E aí aqui, como segundo parâmetro, você passa os dados que você quer dar o upload, dar o update, ok? Ficou claro isso aqui? Então, para você dar um update, você precisa informar aonde você quer fazer esse update. E você pode fazer dessa mesma forma para o delete, tá? Dizendo o where, aonde você quer fazer o deletar, né, do dado, ou onde você quer fazer a modificação do dado, tá? Bom, como próximo aqui, a gente tem o get. Bom, a gente, como num CRUD, a gente tem, né, o delete, o update, o insert e o get, ok? Então, a gente pode chegar aqui e fazer a mesma coisa, dar um db get. Esse get vai informar para o CodeIgniter que eu quero recuperar os dados. Como que fica essa estrutura? A estrutura vai ficar da seguinte forma, por exemplo. Copiar duas vezes. From. Ok, então aqui você estaria selecionando os seus dados da tabela que você quer e dando um get nisso. Então, você está recuperando. Tá? Então, dessa forma, você informa para o CodeIgniter que você quer recuperar os dados e não dar um update, um delete ou um insert, ok? Bem simples, né? Só que tem também algumas formas aí de você fazer o get, tá? E eu vou dar uma outra forma que o pessoal também usa, que seria o getWhere, tá? Onde você chega aqui e coloca o where aqui, chama getWhere. Com ela, você consegue unir o get e o where junto. Você meio que abstrai uma dos parâmetros que você teria que passar, que seria o where, e junta tudo.
É uma forma de economizar linha, né, e deixar um pouco mais fácil de entender, tá, a query. Como próximo aqui, eu vou falar sobre o join. Sabe quando a gente vai fazer um select, a gente precisa unir duas tabelas? Pois é, galera. Dá para fazer isso aqui no CodeIgniter usando a instrução db join. Então, aqui você informa a sua primeira tabela e aqui você informa a sua segunda tabela, onde você quer fazer a junção entre elas. Aqui você pode passar 3 parâmetros, galera, nesse join aqui, sendo o primeiro a tabela que você quer fazer o join, o segundo parâmetro sendo aquela cláusula on, onde você diz qual é a chave dessa primeira tabela com a chave da segunda tabela. E como terceiro parâmetro, se for o caso, você pode dizer se é left join, se é right join, ou se não é nenhum dos dois, se for o inner join normal, tá? E como default, o join ele vem como inner join, tá? Se você não definir na terceira, no terceiro parâmetro, ok? Bom, eu vou apagar esse aqui agora. O próximo seria o where, então eu deixei ele um pouco para depois, porque ele tem algumas formas de se fazer, que seria o seguinte: quando você quer falar que na sua instrução que eu quero recuperar algo a partir de algo, então como por exemplo aqui, eu vou dar um select all na tabela, por exemplo, usuários, onde o estado do usuário é SP. Então esse where aqui, dá para você fazer ele de diferentes formas, certo? Eu vou mostrar algumas que vocês podem se deparar, que seria o where normal, que seria esse aqui, por exemplo, onde o estado é igual a SP. Simples, né? Só que também pode ter o where sendo o where in. Então, você vai digitar o in, que seria mais ou menos assim, eu quero recuperar os usuários onde o estado deles esteja entre esses daqui, in, ok? Então, aqui você poderia colocar, por exemplo, SP, MG, RJ, tudo num array, como se fosse um array. Então, ele interpreta esse in como um array, ok? E aí você passa como parâmetro aqui todos esses. Você pode fazer isso passando um array, por exemplo, que ele já vai entender. O próximo, galera, seria a instrução OR. Sabe quando você quer dizer para o SQL que você quer ou esse ou aquele? No CodeIgniter também tem isso. Então aqui a gente pode fazer o seguinte: em vez de where in, seria or where, tá? Seria aqui atrás, então. Or where. Com isso, ele consegue dizer na instrução de que você quer ou esse ou aquele, tá? Seria basicamente, funciona da seguinte maneira, pessoal. Quando você diz dessa forma aqui, ó, this db where, eu vou copiar duas vezes. Esses dois wheres aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você faz isso aqui, você quer dizer pro SQL que seria o estado igual a SP and estado igual a MG, ok? E quando você coloca o or where, você está dizendo exatamente o ou no lugar, tá? Então você pode ter mais ou menos isso aqui, ó. Where or where. Então, o estado sendo SP, e aqui deixa eu mudar, or estado MG, tá? Então, ele vai selecionar se ele achar esse ou esse. E aqui ele só vai selecionar se ele achar esses dois, ok? Então, é bem simples, só tem que tomar cuidado com a instruçãozinha que ela inverte, mas no final das contas é bem fácil de lembrar, né? Vamos falar aqui, galera, do like, tá? Assim como o where, a gente pode usar também um like, tá? Para poder buscar algo que seja de acordo com o que a gente está digitando ali, né? É mais para pesquisa isso, alguma busca um pouco mais ampla, né? E seguimos o mesmo parâmetro, tá? Seria o db like, ok? Igual o where, você vai colocar um like no começo aqui.
É bem simples, né? Como próximo aqui, a gente tem o Group By, tá? O Group By, ele é usado para agrupar dados. Deixa eu colocar aqui. Então, vai ser um DISDB Group By. Então, aqui você pode usar o Group By para agrupar os seus dados que você vai retornar do Select, ok? Depois do Group By, a gente tem também o Order By. Order By. Aqui. O Order By ele vai ordenar de acordo com o que você colocar também aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero ordenar por ID, depois eu quero ordenar por nome e depois por data, tá? Então, você pode colocar todos esses parâmetros aqui dentro. Como próximo aqui, galera, nós temos o Count All, tá? Esse daqui, ele serve para poder contar quantos registros foram retornados de acordo com a instrução SQL que você definiu. Tá? Então, vamos supor que dessa instrução select all from usuários, o where estado seja igual, né, a um desses aqui, né? Então, o estado aqui, na verdade, seria um in. Vamos supor que ele me retornou aqui, sei lá, 10 registros. Então, quando você fizer esse DISDB count all aqui, e claro, né, que você tem que dar um return nisso aqui, quando você for usar o model, né, para poder retornar lá para o controller o retorno dessa função que você está chamando lá, ele vai retornar o 10, por exemplo, tá bom? Ele vai retornar um número. O próximo aqui seria qual seriam as formas de retorno, tá, galera? Que você pode retornar ali para o controller. Então a gente tem aqui duas formas de retorno, que seria o result. Duas formas que eu digo assim, né? Eu separei duas formas aqui, que são algumas que são usadas, tá? Na verdade são três, né? É o result array, que ele vai retornar isso em uma estrutura de arrays, já para você poder utilizar dentro de um for each, por exemplo, dentro de uma estrutura já, quando você quer, por exemplo, pegar algum dado já desse retorno aqui. E tem o row array. Esse daqui, ele é quando você sabe que ele vai retornar já uma linha só. Então você já retorna essa uma linha numa estrutura de array. Tá bom? A próxima aqui que eu vou comentar com vocês seria uma forma de limitar os dados. Sabe quando você vem aqui e você sabe que você vai ter vários e vários dados, então você chega aqui e coloca um limit, por exemplo, limit 1, que ele vai simplesmente, né, limitar a uma linha apenas, ou limit 10, ele vai limitar a 10 linhas. Então aqui você vai dar um DISDB limit, e aqui dentro você vai colocar a quantidade que você quer limitar, por exemplo. Tá? E por último, aqui eu separei uma instrução bem interessante para vocês usarem, que é assim, quando você está fazendo suas consultas, né, com as suas instruções do CodeIgniter e retorna um erro, por exemplo, mas por que deu esse erro? Como será que ficou a minha query, por exemplo, que está indo lá no banco de dados buscar? Por que quando eu estou fazendo no banco de dados direto, a query está dando certa e quando eu transferir aqui para o CodeIgniter está dando errado? É porque alguma coisa, alguma instrução está errada, certo? Como que eu sei qual instrução que está indo lá para o banco de dados? Você pode, no final de toda a sua instrução SQL, depois de você fazer tudo isso, você pode fazer isso aqui. Diz db last query. Ele vai te mostrar qual é a última query que você executou, tá? A última query que você mandou para o banco de dados. E com isso aqui você pode dar um echo, tá? Você dá um echo e ele vai ser exibido na sua página ou, enfim, aonde você desejar. Bom, galera, eu quis trazer para vocês essas instruções que o CodeIgniter disponibiliza para a gente aqui nos modules, né, para conexão com o banco. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil, que tenha sido informativo para vocês poderem entender um pouco sobre como poder fazer essa consulta, o que vocês vão encontrar em projetos, quais são as consultas comumente usadas, né, que é o select, o from, o where in,
o result array, o get. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado de todas essas. Lembrando que ele é mais um aulão explicativo, né? Não é nada de um projeto, eu não estou mostrando como realmente funciona, o que retorna a cada um. Eu só dei uma informação básica sobre cada um deles, o que eles fariam na teoria, né? E como se usa, tá bom? Então, mais pra frente, eu tô pensando em trazer um projeto todo estruturado, tá? Um CRUD simples, mas com conexão com o banco e tudo para mostrar como realmente funciona na prática, tá? Mas é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.